Eu recebi 3 perguntas aqui que acho que elas partem de uma articulação comum, né? Que era assim, e quando o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta não fala nada, então fica só em silêncio. A outra era, e quando você como paciente não entende nada do que o seu terapeuta, o psicanalista está falando, então não entender as palavras, a intervenção. E a outra era, e quando o psicólogo, o terapeuta joga a culpa de tudo no paciente, né? Tá dizendo que tudo ali é culpa da pessoa. E acho que elas têm elementos comuns que pode ser interessante a gente pensar. Algumas coisas. Um trabalho terapêutico, uma análise, ele é feito com o paciente, junto, e para o paciente, né? Ou seja, artesanal. E não está pronto antes, a gente vai construindo junto com cada paciente. Esse termo artesanal que é tão interessante, né? Acho que hoje ele se vulgarizou um pouco, mas eu penso que um processo terapêutico interessante, ele é assim, não é do manual, né? Então, se a pessoa falar então a gente faz tal coisa. Se a pessoa diz que tem o sintoma, porque em psicanálise a gente não pensa assim, eu posso falar mais disso em outro momento, mas o mesmo sintoma ele pode exigir intervenções totalmente diferentes, porque não é só o sintoma, mas é o contexto, é a articulação, é aquele sintoma naquela vida, na história daquela pessoa, com aqueles elementos e como aquela pessoa está lidando com aquilo. Então, para uma pessoa, às vezes a intervenção é convidar ela a ir para a vida, às vezes para outra pessoa a intervenção vai ser, nossa, talvez a gente precisa descansar, diminuir. Então, a intervenção ela é artesanal, construída junto com a pessoa, no tempo da pessoa, na velocidade da pessoa. Então, até por isso, se a gente não entende, né, quando alguém fala alguma coisa, e isso em qualquer profissional, né, gente? Se a gente vai num médico, num nutricionista, num fisioterapeuta, se a gente não entendeu o que a pessoa falou, é interessante que a gente diga, eu não entendi o que é isso, você pode me explicar mais, eu não conheço isso, o que é isso, o que isso significa. A gente precisa também fazer esse movimento, né? Numa psicanálise, claro, talvez a gente pense que se trabalha a ambiguidade, a expansão, mas se você realmente aquilo não fez sentido nenhum, então diga, se posicione, porque a sessão é sua. É interessante que você consiga extrair alguma coisa dali. E por fim, isso da culpa, é claro, né, a gente precisa pensar mais, eu não sei como que é a questão, mas a gente não trabalha com culpa. Mas é interessante a gente ver o que a gente pode fazer com aquilo ali que foi feito com a gente, que nos aconteceu. Porque esse é o nosso elemento de